Fala pessoal, eu sou a Prazer Esther. E eu sou a Bibi Hot. E estamos para mais um episódio aqui do Intimidade Podcast com uma convidada maravilhosa. Começa com Ma mesmo, de Mahara. A Mahara tem o portal do Play, que é especialista, mais de 11 anos de experiência no ramo de BDSM, é educadora, palestrante e um símbolo de empoderamento feminino dentro desse universo fetichista. É um prazer ter você aqui, Mahara. Ai, quem agradeço o convite. Fiquei feliz. Que bom, vamos bater esse papo legal sobre vários assuntos, que a Esther é especialista, né, Esther? Olha, eu tô aprendendo, viu? Eu já tô sabendo que no final dessas gravações eu já vou estar um pouquinho mais experiente, mas é bom que eu vou vir como uma leiga hoje e vou tirar muitas dúvidas do que eu acho que o pessoal em casa também tem sobre esse mundo tão vasto aí que tem do BDSM, de dominatrix. Eu quero saber tudo. A gente falou dominatrix, ela falou, meu Deus, o que será que é dominatrix? Ela é o tempo todo, Então a gente vai conversar sobre tudo um pouco, né? A gente vai falar um pouco, assim, dessa parte mais iniciante, que eu acho que é legal a gente dar um panorama, né, e tal. Quando a gente fala de fetiche, de BDSM, e falando um pouco da sua história, você pode misturar os conceitos, como que surgiu a Mahara, como que surgiu o portal do Play e esse lance do fetiche na sua vida, né? Bom, primeiro que vocês e todo mundo, né, que vai escutar vão sair menos baunilhas. Amém, amém, amém. A BDSM, pra mim, ele surgiu sem nome. Então eu achava que era criatividade da minha cabeça. O fato de exercer a intimidade com um parceiro de um jeito mais alternativo, digamos assim, era uma coisa que eu achava que era uma invenção, uma coisinha que dava um tesãozinho ali. E aí passou um tempo, eu conheci um dominador, um grande amigo, que ele começou a dar nome aos bois. E aí foi muito bacana, porque na época, entre muitas aspas, ele emprestou a submissa dele, ela estava super disposta a ser usada, né, para eu treinar nela e tudo mais. Mas aquilo, saber sobre práticas, não foi suficiente para mim. Então eu quis aprofundar o conhecimento, comecei a embasar todas as minhas pesquisas, psicologia, comportamento, tudo o que dizia de onde vinham todos esses gostos. E aí eu comecei a perceber que BDSM está para além de práticas, além de brincadeiras e prazer, mas ele se torna um estilo de vida. Porque você fala muito sobre negociação, consensualidade, na hora do prazer. Mas a gente começa a refletir isso na vida também. Então, você começa a negociar, impor limites, falar sobre expectativas, em âmbito comum, no dia a dia baunilha mesmo. E isso era uma dúvida que eu tinha, se isso era um personagem que ocorria ali no momento, ou se realmente fazia parte da tua vida como um todo. Eu acho, como eu costumo dizer, tem hora e lugar para tudo. Então eu acho que essa minha persona dominatrix é mais uma das minhas nuances. Assim como no trabalho você se comporta de uma forma, na sua vida social, com a sua família, você se comporta de outra, dentro da intimidade de uma sessão de BDSM você assume mais uma nuance. Então eu diria que não é nem um botão de liga e desliga, mas é uma nuance que você exerce quando você tem vontade. E o que é uma dominatrix? Vamos começar pelo básico. O que significa? O que é? O que te representa isso? A dominatrix, ela é representada pela letra D de BDSM, que fala sobre a dominação, e é a figura, né, o papel que exerce poder dentro de um jogo. Então, com os limites combinados, a dominatrix é quem vai decidir o que acontece. Ela vai comandar o jogo e aplicar as brincadeiras e os estímulos e assim por diante. Então, é quem dita as regras, digamos assim. E a dominatrix é sempre figurada por uma mulher? O termo dominatrix ou não? O termo dominatrix, sim, mas aí existem as subcategorias e aí os nomes, né, que incluem o masculino, o feminino. Então, tem a dominatrix, a mistress, a goddess, tem a rainha. Então, cada uma tem uma personalidade muito específica. A rainha, por exemplo, adorei. É maravilhoso porque você não precisa se encaixar ali numa caixinha do que esperam. Você pode acender mesmo a sua personalidade. A rainha, ela é mais litúrgica, sistemática, gosta de contratos, tudo que que traz mais formalidade para um jogo. A deusa, agora, é aquela que gosta de adoração. Então, um beijinho nos pés, o submisso ali idolatrando a figura dela. O Lorde é a mesma coisa que a rainha, já é um cara mais formal, super cavalheiro e tudo mais. A condessa é sádica, o marquês também são mais sádicos.
Nossa, eu acho que eu ia ser uma mistura um pouco de tudo. Existe isso, misturar um pouco de cada Claro. personalidade ali dentro? Claro, inclusive tem até uma curiosidade. Eu me apresento como Mistress. E Mistress é um nome que tá até no meio baunilha. Então, o filme Malévola, por exemplo, toda vez que ela dá ordens ao seu corvo, ele responde pra ela com Yes, Mistress. Então, socialmente falando, a Mistress é uma mulher dominante, mas que ela envolve o público baunilha. Então, pra me apresentar, eu sou uma Mistress, mas pra fazer uma sessão de BDSM, eu sou uma mestra, porque eu gosto de colocar metas, objetivos e pontuar quase que de uma forma didática, sabe? Então a gente tem várias nuances na forma como a gente se apresenta, no que a gente faz, em como a gente se enxerga. 5 minutos de conversa e a cabeça fica como? Gente, a cabeça já... Eu vou sonhar. Eu já tava sonhando desde ontem. Eu tava falando pra Bibi que eu acho que o papo que eu mais queria ter hoje era com você, porque realmente é um assunto que pra mim é muito novo. Então, assim, já tá sendo uma aula. É que as pessoas têm uma distorção ainda muito grande, né? Primeiro, tem um filme aí que, né, os 50 Tons, que as pessoas criaram uma associação, os baunilhas, né? Criaram uma associação que isso é BDSM. E ali tem... Claro, eu também não sou contra, até como quando eu era professora de língua portuguesa, o pessoal falava, tem tal livro que tá na modinha. Eu falava, cara, enquanto um livro tá na modinha, isso tá incentivando de alguma maneira as pessoas a lerem. Então, 50 Tons, por mais que tenham vários problemas, ele acaba sendo uma portinha de entrada para quando você vai para esse universo. E aí você... Tá, peraí, deixa eu ver. Mas isso aqui não corresponde ao filme. Mas isso aqui... E aí você vai ampliando. Então, por mais que as pessoas que são mesmo do BDSM, se eu estiver errado, não gostam muito desse filme ou tem, né, algumas questões com ele, eu acredito que tudo que acaba colocando aquela sementinha, sabe? De repente, do spanking ali, a pessoa assiste e sente uma coisa diferente, já é um sentir diferente, ela já é diferente do tapa na bunda do sexo ali, né? Já é uma coisa bem... não tá ligado ao sexo. Isso também é uma coisa legal de falar, né? Acho que primeiro você pode falar dos 50 tons de cinza e depois o quanto o BDSM e o sexo estão realmente ligados e como que é essa ligação. Tá. Com 50 tons é muito contraditório, porque a maioria da comunidade do BDSM cancela esse filme. Sim. No entanto, eu vejo mais pontos positivos do que negativos, se for comparar com 365 dias, por sim. exemplo. Então, eu acho que a problemática dos 50 tons está na dinâmica dos personagens e não no BDSM em si. Por quê? Primeiro que o dominante, na verdade, ele é um sádico que está aplicando os seus traumas, né? Usando o BDSM como muleta. A mina também tem os seus problemas ali, né? Coloca toda aquela romantização. É dominador, então vai pagar tudo, vai fazer. Mas eu acho que esse é um problema dos personagens. Agora, no BDSM em si, se passam informações muito importantes, como o contrato, a negociação de limites, que tem aquela sala super clássica com a mesa grande. É a primeira vez que uma grande produção trouxe o BDSM fora de um submundo, daquele lugar escuro, assustador, né? Bizarro, violento. Hostil, né? Exato, e trouxe o luxo, a elegância, alguma coisa que, até pra quem era baunilha e não gostava de BDSM, eu duvido que não tivesse uma pessoa que não queria abrir uma gaveta que tinha ali naquela sala linda pra ver o que é que tinha lá dentro. Nem que fosse por curiosidade. Sim. A estética é Então, muito bem trabalhada, né? sim, e aí a gente fala, e o BDSM fora de um quarto. É absurdo, né? É imoral. Eles fizeram o BDSM fora de um quarto, discretamente. Então, eles foram numa festa, ele colocou um plug nela. Só os dois sabiam o que estava acontecendo, mas estava rolando o BDSM em público. Então, acho que eles colocaram o BDSM de uma forma muito bem pontuada, com questões importantes, bem esclarecidas. Mas a dinâmica dos personagens, não, né? E eu acho que isso também ajudou muito a vender a produção toda, né? E se for ver por linhas menores ainda, a submissa era uma Brett, né? Porque ela adorava questionar as ordens dele, perguntar Explica e o que é provocar. Brett. O Brett eu tava falando de subcategoria da dominação, é uma das subcategorias de submissão. Então é aquele perfil que gosta de questionar regras. Mas por que quer ser punida no final das contas, dentro da É brincadeirinha? uma rebelde. Exato. Então ela vai perguntar por quê, ela vai fazer provocações mais diretas, vai olhar de um jeito meio desafiador, porque ela também gosta do jogo de poder. Acho que essa sou eu. Acho que eu me achei agora. A Tô Esté me é uma encontrando Brett. aqui, uma Brett. Gostei. E E aí existe tem mesmo essa questão do contrato em si ou é algo mais verbal? Existe tipo, eu vou assinar um contrato mesmo, vamos falar dos limites, tem uma palavra de segurança. Como é que funciona essa questão? O contrato, ele pode acontecer de um jeito mais formal, com papel e caneta, mas também pode fazer parte ali só
da conversa, a verbalização mesmo. Mas necessariamente precisa haver a negociação de limites e palavras de segurança. Limites, idealizações, e aí dentro dos limites existem os limites flexíveis, que é aquilo que, eu acho que não me atrai tanto, mas estou disposto a fazer para saber se eu gosto. E os limites rígidos, que são pertinentes por N questões, né? A pessoa fala, não, isso aqui eu realmente não faço e não negocio. E aí existem as palavras de segurança, porque dentro de uma sessão é natural que as pessoas tenham inúmeras reações. Então, ai, tá doendo, ou digam que não, eu não quero. Mas isso pode fazer parte de uma encenação. E aí, para deixar a comunicação de uma forma mais clara, a gente usa palavras fora do contexto, para entender, estou chegando no meu limite ou cheguei no meu limite, por favor, pare agora. Então, essas palavras podem ser vermelho, amarelo, água, fogo. Ninguém vai dizer numa reação, amarelo. Amarelo significa alguma coisa muito pontual. E também a negociação de expectativas, né? Porque às vezes tem um sub ou um dominante que está esperando alguma coisa, né? Um do outro, mas ali não tem um encaixe, mas tem uma negociação. O que a gente pode fazer que vai chegar mais perto disso? Então, alguém que quer podolatria, um sub procura por podolatria, o dominante não gosta. O que a gente pode fazer para chegar mais perto disso? De repente, toda vez que você me cumprimentar, você beija os meus pés, mas eu não quero que você fique lambendo. Então, existe negociação até para expectativa, isso é muito bacana. Que máximo, acho que é muito mais aberto, às vezes, do que, às vezes, relacionamentos comuns, né? Que não tem esse diálogo, não tem essa fala, não tem esse limite, não tem essa abertura de conversa mesmo. Acho que falta muito isso. Por exemplo, vejo casais aí monogâmicos, héteros. Você vê que falta muito essa comunicação entre o casal, de saber até que ponto pode ir, o que um gosta, o que o outro não gosta. Então, Exato. a comunicação é muito a base, e eu acho isso incrível de ter essa comunicação tão aberta. E é por isso que eu falo que o BDSM tá para além de práticas e brincadeirinhas, né? A gente desenvolve o BDSM através dessa hierarquia, dessa fantasia, mas na prática ele acaba Porque assim, é um grande problema que as pessoas entendem, né, normalmente, negociar limites numa relação. Isso aqui não é legal, isso aqui eu não gosto, negociar expectativas. Eu espero isso, eu gostaria daquilo. Porque pedir é muito difícil. Sim. Pedir o que você quer, o que você gostaria. A gente imagina que a nossa parceria, ela vai adivinhar, né? Ela vai sentir, porque o que é básico pra gente, às vezes não é básico pro outro. E aí, quando você entende que dentro do contexto de prazer é muito normal e é fundamental ter toda essa negociação, você acaba normalizando isso também em outras questões da vida, e não só em parceria afetivo-sexual, mas em amizades, no seu trabalho. Em algum momento você sente que estão passando do seu limite, você vai dizer, isso aqui pra mim é um limite. Eu tô fazendo X, Y, Z e eu não tô disposto a fazer mais do que isso, sabe? Ou então a minha expectativa é chegar em tal lugar e eu vou deixar isso aqui muito claro. Nem que seja, olha, tô entrando numa empresa pra trabalhar e só pra juntar o dinheiro do meu negócio. Eu vou ser muito claro pra isso. Ou então, eu estou aqui há tantos anos e eu desejo uma promoção. Então, não vai ficar esperando que alguém reconheça os seus valores e tudo mais. A pessoa, ela vai negociar porque ela já tem esse hábito da comunicação que veio do BDSM. Não é um campo de espera, né? É um campo de ação, né? Então, essa questão também de impor os limites, o que gosta, o que não gosta, a questão do autoconhecimento. Porque tem muita gente que não sabe o que gosta, não sabe o que realmente dá prazer. Tem casos de mulheres que não têm orgasmo nunca, porque elas só fazem as práticas convencionais ali de um papai e mamãe ou coisa assim. Quando, de repente, o prazer dela tá num bondage. Entendeu? Ela consegue chegar num orgasmo, às vezes sem penetração, às vezes sem toque íntimo, né? Então, assim, uma das coisas mais impressionantes que eu já vi foi uma sessão de shibari, né? Amarração, cordas. Uhum. E a menina estava sendo suspensa. E enquanto ele ia suspendendo ela e você ia vendo a corda apertando mais porque ela estava sendo suspensa, ela começou a entrar no orgasmo. No momento em que ela ia sendo suspensa, ela foi começando a sentir o orgasmo. E você via aí, assim, era um lugar mais litúrgico, né? E tava todo mundo ali assistindo, uma música, toda aquela coisa bem, assim, uma energia muito concentrada. Não era um show, um espetáculo, nada disso. Nem parecia uma cena, parecia realmente uma sessão ali. E ela começa a ter um orgasmo e você vê cada músculo do corpo dela tremendo. Sem ter toque íntimo, sem ter beijo, sem ter nada. Então, quantas pessoas mais, com toda a nossa complexidade de sexualidade, não, de repente estão deixando de sentir prazer porque tem um preconceito, porque acham que o BDSM é pancadaria, que acham que o BDSM é só sangue, é só violência, né? Quando, na verdade, tem uma coisa tão sublime, tão bonita. Eu sou fã de shibari, eu sou suspeita de falar disso. Mas é que eu acho muito bonito
E eu também gosto que façam em mim, assim. Eu nunca fui suspensa, ainda preciso ser. Mas é esse ponto que eu queria pegar, do BDSM e o sexo. As pessoas, realmente, quando alguém vai fazer uma prática, necessariamente vai ter sexo? Sempre tem sexo? Como é a relação BDSM, sexo e prazer? Eu acho uma pergunta muito bem colocada, porque ele coloca um histórico que eu acho que a maioria das pessoas já viveu. Então, naquela fase da adolescência ali, que a gente tá dando os primeiros beijinhos, que não rola nada sexual e tal, por que que muitas vezes aquela situação era mais gostosa e mais excitante do que uma coisa mais profunda e mais íntima do que o sexo, né? Porque existia a surpresa, a expectativa. Então, às vezes, não é nem sobre a prática propriamente dita. Um papai e mamãe feito de forma convencional é diferente de um papai e mamãe dentro de um outro contexto. Então, que pode ser um contexto, de repente, de controle, que pega ali no pescoço, sem machucar, só te segurar no pescoço já muda o tom da brincadeira inteira. Então, ali naquela fase dos primeiros beijinhos e tudo mais, eram os beijinhos, uma pegadinha na nuca, uma passadinha de mão nas costas. E como você não sabia o que estava para acontecer, né, o que podia acontecer, então o corpo já entrava ali naquele estado de alerta para entender mesmo o que é que ia ser, o que ia receber, né? E aí no sexo é basicamente um roteiro, né? Então, é preliminar, a penetração e o gozo. E o objetivo é sempre o gozo. No BDSM, primeiro que o sexo não é uma regra, né? O sexo, eu quero dizer, penetração. Porque eu acho que o sexo tá para muito além disso. E, inclusive, muitas pessoas que se consideram assexuais, elas se encontram no BDSM porque elas entendem, elas não estão dispostas a beijar ou a receber penetração ou qualquer estímulo nas regiões genitais, né? Na região genital. Então, muitas vezes por essa indisposição, elas acham que, então eu não posso sentir outros prazeres. E aí no BDSM elas começam a entender que é corpo e mente em conjunto. Então um toque diferente na pele, um jogo de temperaturas, os olhos vendados quando o corpo fica ali em estado de alerta, né, para entender aquela mesma dinâmica da adolescência nos primeiros beijinhos, as dinâmicas de poder também. E inclusive muitas pessoas que são dominantes no dia a dia, elas se colocam como submissas no BDSM e é ali que elas sentem prazer, porque ali elas não querem mais decidir alguma coisa, ter o peso da responsabilidade que elas têm no dia a dia. E aí é onde elas falam, eu quero receber estímulos de alguém que eu gosto, de alguém que eu confio. E aí, nesse momento onde o sexo pode se tornar opcional. Muitas vezes ele não acontece porque os níveis de prazer que a gente explora com brincadeiras e contextos é muito mais intenso do que o sexo em si. E o objetivo, ainda que haja o sexo, nunca é o gozo, é os meios e não os fins. Os fins serão uma consequência e não o objetivo do jogo. Até quando tem a contratação, né? Porque tem dominatrix profissional, né? Que faz sessões através de pagamentos e tal. Tem toda uma linhagem assim. Muitas das dominatrix e também dos dominadores, é que eu acho que é mais... Aí é um achismo meu, mas eu acho que há mais contratação de dominatrix do que dominador, né? Eu acho que uma sub ou um sub contratar um dominador, acho que tem mais o oposto ali, dos homens, normalmente, contratando mais dominatrix, né? E muitas delas só fazem a prática. Se é do spanking ou se é, sei lá, wax, não sei, outras práticas, mas não tem o sexo em si. Então, essa foi uma das coisas que lá no começo, quando eu comecei a entender, eu achei bem surpreendente, assim, porque é uma contratação, você está contratando alguém. Então, você imagina que você contratando alguém vai ter sexo. Então, aí, depois, né, fui entendendo essa parte, assim. Isso do elemento surpresa, eu acho que uma das coisas que mata o desejo não é a rotina, mas é a falta do elemento surpresa. E dentro do BDSM, dentro do fetiche, você tem tantas possibilidades, né? Tantas, assim, de... Quanto mais eu estudo, me envolvo, eu não termino, assim. Dentro dessas, assim, tirando o spanking, que eu acho que é o mais comum, né? Qual que você acha que as pessoas mais sentem prazer? Ou os subs que você já teve contato? Qual que você acha que é a prática que mais, assim, é a campeã ali, top do pessoal? Olha... Eu não posso nem falar de uma prática, porque, incluindo o spanking até,
Cada pessoa, eu falo muito de dominação psicológica, então cada pessoa tem uma chave mental diferente. Tem as pessoas que são visuais, as auditivas e as sinestésicas. Então, tendo em vista que são esses 3 padrões principais, a gente tem os campeões para cada um deles. Então, por exemplo, para a pessoa visual, pode ser que a podolatria, para quem está recebendo, no caso, ela seja o ponto máximo, assim, porque ela está vendo. Ou o spanking, que deixa marcas na pele, alguma coisa que ela possa explorar visualmente falando. Agora, pode ser que para o auditivo sejam os jogos sensoriais quando ele é vendado e ele escuta muito mais o que está acontecendo com uma playlist. Pode ser mais a organização e não necessariamente as práticas, né? A organização da sessão e do ambiente, e não os jogos em si. E pode ser que para o sinestésico também seja, sei lá, os jogos sensoriais, mas com jogo de temperaturas. Ou então alguma coisa mais pontual, até mais hard, como jogo de agulhas, para quem gosta de fazer. E é até bom falar de práticas, porque o sadomasoquismo, as práticas que envolvem dor e prazer, elas são opcionais e existem muitos praticantes de BDSM que não querem envolver o sadomasoquismo. E, por incrível que pareça, que você estava apontando aqui no início, a galera baunilha que fala, não, eu não gosto de bater e apanhar. Adoro um tapinha no bumbum, adoro uma puxadinha no cabelo, porque elas não sabem que o corpo ele tá preparado para receber prazer através do estímulo de dor, afinal são as mesmas terminações do corpo. Então, um tapa que fora de um contexto sensual é uma violência, dentro do BDSM até chama de sexo baunilha apimentado, ele entra como um estímulo. Eu ia perguntar justamente isso. Quando a gente fala de BDSM, eu acho que as pessoas às vezes já levam para um contexto mais específico. E eu acredito que para quem está começando, um tapa, uma chicotada, uma enforcada, alguma coisa assim, já pode ser considerado que eu estou tentando ou começando a praticar o BDSM? Olha, sim, a parafilia, porque existem as parafilias e os transtornos parafílicos, né? A parafilia, que são os fetiches, BDSM, é tudo aquilo que fala da sexualidade alternativa, dissidente, não reprodutiva. Então, qualquer brincadeira que você faça que não tenha o intuito de reproduzir, ele pode ser considerado como uma parafilia, né? E aí existem os transtornos parafílicos, que são as problemáticas, que na prática podem ser crimes e para a pessoa em si, ainda que ela não vá realizar com outras pessoas e com outras coisas, enfim, pode ser um problema para ela, quando ela não sente prazer para além daquilo, etc. Mas sim, é engraçado, né? Só o fato de você vestir uma lingerie, você está praticando um fetiche. Por quê? Antes do date, você veste uma lingerie, você toma um banho premium e tudo mais. Porque o seu objetivo é usar um elemento externo, que é a lingerie, os produtinhos do banho, para aumentar a conexão, a intimidade e o prazer no seu momento de intimidade. Então, a partir do momento que você usa um elemento externo para aumentar qualquer sensação dentro da sua dinâmica pessoal, você está praticando um fetiche. Agora, quando você fala de BDSM, é quando você inclui uma hierarquia de poder. E aí, nesse caso, é alguém que vai comandar mais o jogo, alguém que vai receber mais estímulos, ou o switcher, né? Que é aquele que se identifica dominando e se submetendo. Eu gosto dos dois. Então, tá vendo? Usar lingerie, suas fetichistas. E tem que é isso aí, tem que usar mesmo. Mas é muito legal diferenciar isso, porque eu sinto que às vezes tem essa trava de achar que vai ser algo muito extremo. Sabe? Eu vejo muito isso. Quando se fala de BDSM, muitas pessoas levam para um lado extremo ou negativo. E eu acho isso tão assim, porque a nossa prática ali no dia a dia, o jeito que a gente até inova dentro do relacionamento, já pode ser incluído como esse fetiche. Então, eu acho que a gente tem que começar a enxergar com outros olhos e ver que é uma prática que pode ser muito prazerosa. É que a falta de conhecimento sobre essas práticas, sobre toda essa coisa, é o que traz o preconceito, né? Então, a falta de conhecer, de buscar essas informações, né? Também a comunidade BDSM, fetichista, né? É um lugar de acolhimento, porque tem muita gente que não se encontra em nenhum outro meio, não se encontra dentro do convencional e vem aquela coisa, eu sou estranho, eu sou esquisito, eu tenho algum problema, sabe? Então, é isso que eu falei das mulheres do sentir orgasmo, de homens também que não conseguem, sei lá, tem um homem cis, gay, que é passivo e ele não consegue praticar exatamente o sexo anal.
ele vai falar, caramba, eu tenho um super problema. E agora? Para onde eu vou? O que que eu faço? Onde eu me encontro? Então, o BDSM também é uma comunidade de encontros, né? Que as pessoas, elas conseguem se identificar com algumas coisas. Então, ter esse preconceito que a Esther falou de achar que o BDSM é só, sei lá, couro, chicote e violência. Então, e muita gente pensa isso, muita né? gente. Muita gente. Sim, e foi até respondendo uma das suas primeiras perguntas, foi daí onde surgiu o Portal do Play. Principalmente aqui no Brasil, é engraçado que a gente fala que é um país muito sexual. De fato a gente tem sangue quente, a gente gosta de envolvimento, não é só o sexo penetração, né? A gente gosta de um carinho e tudo mais, mas por outro lado, é um país também muito moralista. Então, quando a gente vai, eu digo que não é nem falta de conhecimento, são péssimas referências. Quando você vai buscar nos sites principais de busca o que é BDSM, você vai encontrar coisas que assustam, coisas que remetem à violência, coisas hipersexualizadas, então, e a objetificação mesmo de pessoas, né? Não tem negociação, respeito, envolvimento, conexão, nada do tipo. E foi daí onde surgiu o Portal do Play, porque eu falei, pô, o meu BDSM, ele não é representado por essas produções que a gente vê na internet, né? Por essas dinâmicas que acontecem, porque se você for para a Alemanha, por exemplo, você vai ver pessoas andando de látex. Isso hoje Falou. pra Bibi, que a gente tem a empresa também na Europa e como essa parte lá é super desenvolvida, o pessoal usando. Eu fui pra Berlim, eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas que utilizavam roupas mais específicas, assim, e eu achei incrível. É um assunto que já tá muito ali na frente. E aqui, por exemplo, se você for usar uma roupa de látex, as pessoas vão tirar foto de você na rua. E tudo bem, mas até certo ponto. Então, em qual momento você só quer usar um látex para sentir o cheiro e o quentinho e a sensação? Ou você quer virar um objeto de curiosidade para outras pessoas? Então, eu acho que aqui no Brasil existe muito espaço, mas existia uma lacuna muito grande do que é o BDSM real. Tanto que 50 Tons estourou aqui, porque foi, como eu disse, a primeira produção que trouxe o BDSM fora de um submundo, da coisa assustadora e tudo mais. E aí foi quando eu criei o Portal do Play. E eu falei, não, eu tenho que trazer de uma forma educativa, porque não adianta só eu dizer, é as minhas verdades. O BDSM é tranquilo e é negociável e tudo mais, se eu não disser como fazer, né? Então, para usar uma algema, por exemplo, existem técnicas. Então, quantas pessoas, inclusive existem histórias de gente que teve paralisia em um dos membros porque usou uma algema errado. Meu Deus. Gente que teve hemorragia interna e foi a óbito por causa de uma chicotada em lugar errado. Então, até para brincar, precisam de técnicas, de conhecimento, de entender minimamente o que se deve ou não fazer. E aí, quando a galera fala, mas é muita burocracia, estudar e tudo mais, a gente não estuda para tudo. Se você for fritar, sei lá, um frango no óleo, você não vai entender que você não pode virar a frigideira, senão vai pegar fogo na sua casa? Então, não é estudar de sentar, escrever. Quem quer, tudo bem, mas é sentar no mínimo para assistir um vídeo, entender como funciona e querer saber como funciona esse universo, porque tem muita gente que fala assim, eu quero entrar no BDSM, como se fosse uma portinha de um submundo onde você entra. Mas não, o BDSM, eu quero aprender o BDSM, eu quero entender o BDSM, porque ele não é uma receita de bolo. Então, vão existir pessoas que são tímidas, introvertidas, super fofinhas e carinhosas, e elas vão ser uma baita dominante, sabe? Ou existem outras pessoas que são super mandonas e até autoritárias no dia a dia e vão exercer ali a submissão lindamente. Então, acho que o BDSM, ele tá para além de rótulos e esse é o papel principal, assim, do Portal do Play, com conteúdo gratuito, com os cursos pra galera. Você vai desde o básico até a parte mais avançada, assim, vamos dizer. Exato, e aí a gente conseguiu fazer um curso muito bom, pelo menos o nosso principal, que é o de dominação, onde a gente consegue ensinar quem está começando a entender o que é BDSM. Então, por exemplo, eu falo sobre dor e prazer. O sistema somatosensorial, como que o corpo funciona associando dor e prazer em conjunto. Quais são os hormônios do prazer. Então, para quem nunca viu aquilo, nossa, eu tô entendendo a sigla BDSM de um jeito que eu não vejo em nenhum lugar. E para quem já conhece BDSM, fala, nossa, eu estou entendendo uma perspectiva que eu nem sabia que existia. Então, no curso, por exemplo, a gente começa do básico, que nem é tão básico assim, já chega com o pé na porta, e vai para o avançado, que são as práticas de fato, com a submissa, mostrando detalhes. Olha, você faz esse movimento com o chicote, o objetivo aqui é pegar na ponta do chicote. No corpo da sub, aqui você pode aplicar impacto, aqui não. Então, tem toda uma explicação que
A gente fala de prazer, parece que nunca precisa estudar, mas existem muitos pontos e muitas técnicas. Ai, não sei o que falar dentro de uma sessão. Humilhação. Ai, mas humilhação é xingamento. Não, meu amor, humilhação não é xingamento. É a direção da dinâmica de poder, né? Então, humilhação, ela vem do latim humilhare, que significa tornar alguém humilde. Então, o fato de alguém se submeter, a pessoa já está em estado de humilhação. Então, ela está recebendo ordens, ela está confiando em alguém para que essa pessoa comande ali a dinâmica e faça os jogos. Então, palavras como, ai, meu servo, meu sub, ai, sua cadela, não entram em tom pejorativo. E não se trata só de palavras. Se eu ajoelhar alguém e disser, ó, você tá ajoelhado porque aqui é o seu lugar, eu estou humilhando. Então, gente que não sabe o que falar, não sabe o que fazer, como se posicionar, para tudo isso existe um passo a passo. Então, ao contrário do que a maioria imagina, BDSM ele não é intuitivo, ele é técnico. Então você não precisa nascer dominante para dominar muito bem ou ser passivo para ser um bom submisso. Você pode aprender. Você repetiu algumas vezes isso de uma pessoa que confia. E uma relação que eu acho muito assim bonita, que eu passei a entender mais depois que eu comecei a viver, a relação DS, né, que é de dominador e o submisso. E tem o 24/7 também, que aí tinha falado de dominatrix, né, de em momentos específicos, é uma persona e tal, mas há relações de DS, né, de dominação e submissão, em que isso é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é uma coisa bem mais complexa, né, de você colocar isso, assim, no dia a dia, principalmente porque tem trabalho, tem um monte de outras questões, mas o lance da confiança, porque quando você tá ali vendado, tá ali numa masmorra, tá ali num momento de extrema vulnerabilidade, você precisa saber muito bem quem está no poder de dominação ali. Porque também acontecem muitas questões de abuso, né? A gente tem, por mais que seja assim, um universo que as pessoas conversam mais, as pessoas estudam mais, não no geral, mas um pouco mais sim, tem ainda muitos dominadores, principalmente, que vivem uma relação tóxica com os seus submissos, que ferem os limites, sempre usando a desculpa do ser o top, de ser... Então, assim, essa relação de confiança, o quanto ela é importante, porque, vamos supor, alguém tá assistindo a gente e fala, mas acho que eu gostaria de ser submissa, acho que eu gostaria de ter um dominador. Vai lá e cai na mão de qualquer um, de alguém que não estuda, de alguém que acha que é só intuitivo e faz o que quer com a pessoa. Então, esse é um cuidado que as pessoas, principalmente a parte da submissão, deveria ter, né? Sim, e inclusive essas questões do abuso não são um privilégio do BDSM, mas ela se repete em toda a hierarquia de poder. Então, um pai que ele acha que pode falar 1000 questões ou até agredir o filho porque eu sou o seu pai, eu posso. Ou então, um chefe que ele pode maltratar o funcionário porque ele é chefe. Então, em qualquer dinâmica de poder, seja no mundo baunilha ou no BDSM, as pessoas vão usar o papel que elas têm como muleta para justificar os seus abusos. Então, eu posso. Agora, dentro do BDSM entra mais uma questão, que é a consensualidade. Então, o consentir não é concordar. O consentir é estar consciente daquilo que você vai viver. Então, eu tenho que saber todas as práticas como sub para receber de alguém? Não, mas você deve perguntar na negociação. E o que o senhor, o que a senhora, no caso da pessoa dominante, gosta de fazer? Gosto disso, disso, disso. Mas o que é isso? Isso daqui é uma spanking, por exemplo. É uma prática de impacto onde eu vou te dar chicutadas. Entendi. Qual é o contexto disso? Por que você gosta disso? Então, quando eu falo, né, que parece um bordão clichê, mas não é, conhecimento é poder. Então, é o poder de você decidir onde você quer ficar, em quem você vai confiar. Porque até, tanto no BDSM quanto em relacionamentos baunilhas, não faz sentido nenhum você deitar do lado de alguém com quem você não possa fechar os olhos. Então, o nosso descanso, ele é muito caro. Então, você não confia na sua parceria do dia a dia, você não confia na sua parceria que vai fazer uma sessão de BDSM porque você acha que está sempre em risco. Então, são 2 pontos a se olhar. Primeiro, qual é o nível do seu senso crítico? O quanto de informações você tem para você avaliar se aquela pessoa é segura ou não. E segundo, por que você está se mantendo nessa relação se ela não está te beneficiando em nada? Porque você acha que você deve fazer?
Então, Porque ela é uma submissa, então ela tem que se submeter. exato. Então, a confiança, ela vem junto com o conforto. O conforto de você saber que por mais que você esteja lidando com alguém que é iniciante, que não saiba fazer tantas práticas, você sabe que aquela pessoa é responsável, que as poucas coisas que ela faz com você não vão te oferecer algum risco. E se oferecerem algum risco, que a gente chama aqui de hack, ele é consensual. Você vai estar ciente daquele risco. Então, nas práticas mais hards, por exemplo, uso de agulhas ou coisas que tiram sangue e tudo mais, existe um risco. Então, vai gerar algum corte? Pode gerar uma inflamação, uma infecção e assim por diante. Mas ambas as pessoas estão sabendo disso, que isso pode acontecer no pós-prática. Ambas as pessoas estão sabendo dos cuidados pós-prática, para além de aftercare, que é aquele o ancorar, né, sair do personagem depois de uma sessão. Então, como que você tem que higienizar a região depois das práticas, da dinâmica, no dia seguinte, que seja. Ou então, você ficou com hematoma, você estava disposto a ter hematomas, ou você pôde negociar para não ter hematomas, aqueles roxinhos no bumbum, depois de uma chicotada. Então, às vezes, não é nenhuma prática muito intensa, muito violenta, nada do tipo. É como uma academia. Então, no primeiro mês você carrega 5 quilos, no terceiro mês você tá com 20 quilos e tá ficando de boa, você tá partindo pros 30. Então, o corpo vai se adaptando. E como que você vai entender tudo isso e colocar num processo de negociação? Você precisa conhecer, você precisa confiar. Inclusive, não só a pessoa submissa é a vulnerável da relação, como a pessoa dominante também. Eu acho que pra mim, como dominante, é muito chato ter uma pessoa submissa que eu chamo de subparede. É aquele que vai dar chicotadas e a pessoa só fala, ai, sim senhora, sim senhora. E não vai me estimular em nada, não vai ter uma conversa produtiva, profunda. Ou então, sabendo que eu sou uma pessoa visual, porque eu explico muito, não vai fazer uma pose mais bonita pra me estimular, sabe? Ou então não vai me mandar uma foto no dia seguinte das marquinhas que ficaram. Então, acho que mesmo a pessoa submissa, ela também tem que ser ativa dentro do contexto dela. E a pessoa dominante, ela entender que ela não é inacessível, invencível, não é frágil, né? Antifrágil, que dizem na internet e tudo mais. Ela também tem o seu espaço de vulnerabilidade de dizer, olha, hoje eu tô um pouco cansado, não quero fazer muitas práticas. Hoje só uma massagem no pé, pra mim tá tudo bem. Ou então, hoje eu preciso de um carinho, você me dá um conselho, sabe? Então, acho que a pessoa dominante, ela também tem uma fragilidade, tendo em vista que existem subs que tentam induzir a figura dominante a fazer só o que eles querem. Então, a pessoa submissa que fala, eu tenho esse limite. Não são limites de verdade. Se você perguntar, a pessoa só vai dizer, porque eu não gosto, simplesmente porque eu não gosto. E não porque... E vai sobrar ali só as práticas que ela quer receber. Então, vai fazer comparações. Você é uma dome muito boazinha. Você é um domo e não sei o quê. Você já viu aquele dominador ali, o que ele faz? Então, a pessoa dominante, ela também precisa confiar na pessoa submissa. De como ela vai desenvolver, de qual é o nível de conexão que elas têm, se ela tá se sentindo bem como dominante. Sim, é uma coisa do aftercare, né, que é o cuidado pós a prática. É uma das coisas mais, assim, acho que foi o Guila que contou pra mim isso. Dois pontos isso da submissão, da dominação, né? Que o submisso parece que ele não tá numa posição de poder, mas ele tá. Porque a partir do momento que ele usa a palavra de segurança, não importa o dominador que seja ou o quão poderoso ele seja, ele vai ter que parar. Porque esse é o combinado. Então, essa é uma das coisas que o Gui já falou bastante pra mim. E um aftercare que eu fiquei muito curiosa. A gente pensa no aftercare somente para o submisso. Mas o dominador, às vezes, quando ele tá numa sessão, ele é tomado por uma energia tão grande, né? Não importa a prática, mas vamos pensar no Spank. Tá lá naquela energia e tá entrando naquela sessão, naquela coisa. Quando termina, às vezes, bate uma questão moral, né? Principalmente se a pessoa já não faz isso há muito tempo, bate uma questão moral, bate, sei lá, se vê ali que ficaram muitas marcas e de repente aquilo ali naquele dia não bateu legal. E já aconteceu do submisso fazer o aftercare com o dominador, de um abraço, um aconchego, porque é a questão do aftercare mental, né? Da exaustão, imagina o tanto de energia que é colocada ali. Porque, por mais que seja consensual, é violento. E pode sair desse papel, por exemplo, você tá naquele papel de estar mandando, de estar nesse papel mais empoderado, assim, e você sentir que precisou ali de um contato, de um abraço, alguma coisa, dá pra sair do personagem, assim? Sim, eu acho que dentro do rolê todo de uma sessão, não cabe muito o momento de você falar, quero receber alguma coisa. A não ser que, eu vou sentar, minha pressão baixou. Vou sentar, traz uma água pra mim.
faz uma massagem nos meus pés. Então, você ainda tá comandando de alguma forma o que acontece. Agora, o objetivo do aftercare é sair do personagem, ver que são pessoas reais. Então, a pessoa não é um escravo de verdade, não é uma rainha de verdade, sabe? São pessoas comuns. Então, o primeiro objetivo é sair do personagem e ancorar na realidade. Então, primeiro existem os cuidados físicos, você precisa de uma água, um cobertor, quer ficar um pouquinho em silêncio, você tá se sentindo bem, né? Tem aquelas pomadinhas para hematomas e tudo mais. Mas eu acho que muito digamos que uma prévia de feedback, se eu posso chamar desse jeito, mas entender, foi bom pra você? Foi legal? E aí, a gente, enquanto dominante, a gente se preocupa muito. Foi bem? Está se sentindo bem? O que você sentiu? Teve alguma coisa mais difícil pra você? Né? Depois a gente aprofunda esse feedback, mas inicialmente, né, com as primeiras sensações. Chamar a pessoa pelo nome, né? Não senhora, senhor, ai, meu voltar a chamar a pessoa pelo nome pra ancorar mais na realidade. Trazer reconhecimento. Ai, você foi muito bem. Nossa, que delícia fazer isso com você. Não esperava tal coisa e foi melhor ainda. E aí a gente entende só essa parte dominante fazendo com o sub. Mas muitas vezes não é nem só com relação a marquinhas no corpo, etc. Às vezes o dominante ele termina uma sessão e ele fala: nossa, não saiu bem como eu esperava. E não é nem sobre a expectativa do submisso. Às vezes é uma carga sobre ele mesmo. Então, nossa, eu queria ter feito de uma coisa e chegou no meio da sessão não era. E aí, de repente, eu precisei encaminhar para um outro lugar. Enfim, a dinâmica, autocobrança, né? Queria ter sido perfeito. Eu acho que na minha régua não saiu perfeito. Então, vale muito um feedback da pessoa submissa, como o aftercare também. Então, dizer, nossa, a senhora foi incrível. Nisso aqui eu me senti de tal forma. Nisso aqui foi mais difícil para mim. Porque fica uma carga muito pesada, né, pra pessoa dominante. Dizem que pra ser dominante, aliás, a posição dominante, ele é mais confortável que existe no BDSM porque é só mandar e desmandar. Mas não é, você tá responsável sobre si, sobre o outro, a experiência do outro, e aí quando termina tudo, você carrega aquele peso de: nossa, eu acho que eu levei a pessoa à exaustão demais, ou eu acho que Passei eu dos objetifiquei, limites, né? eu sexualizei demais, ou então fui muito leve. E aí vem aquele peso da autocobrança também. Então, um aftercare onde você se sente motivado por tudo aquilo que você fez, é uma coisa que, pra mim, enquanto dominante, é um prazer também e uma forma de eu falar, tá, eu vou melhorar nisso, não vou melhorar naquilo, porque é inevitável quando você domina, você querer fazer tudo direito, fazer tudo perfeito. E aí, quando você tem isso só pra você lidar e você não pode dividir quando é uma coisa só sua, fica uma carga muito pesada. E o aftercare vem pra aliviar isso. Também a carga do dominante. Assim. Sim. E agora eu tenho uma dúvida, assim. Vamos supor, a pessoa quer entrar nesse mundo, quer conhecer um pouco mais, quer entender mais sobre o BDSM. Vamos supor que ela vai num bar, que existem alguns bares aqui em São Paulo, algumas festas também. Quais são os erros dessa pessoa não cometer quando ela chegar lá? Porque ela tá entrando ali, ela tá indo para um novo setor onde ela não conhece. E eu sinto que tem pessoas que vão e já querem entrar com tudo de primeira, já quer chegar mandando, já quer fazer algumas coisas. E eu acho que, pera lá, você tá chegando agora aqui. Quais são alguns erros que as pessoas podem evitar quando elas vão entender, vão num bar que seja mais fetichista? Que dicas você pode dar? Um erro muito comum é até de pessoas submissas, porque muita gente vai para esses locais pensando assim, e o que é muito válido. Eu vou lá para receber práticas, para conhecer, para ver se eu gosto, porque é um ambiente seguro, as pessoas estão acostumadas, então vou lá, né, para receber. Só que aí a pessoa chega lá e, obviamente, em todos os lugares, BDSMers ou baunilhas, vão ter pessoas que vão passar do ponto, que vão ser abusivas, que não vão respeitar a consensualidade. Então, por ela estar ali como submissa, entre muitas aspas, ela vai pensar, eu tenho que aceitar ordens do primeiro que chegar. Mas, pô, você nem conheceu, não perguntou, não conversou, quem a pessoa é, expectativa. Não precisa ter toda uma burocracia de uma conversa, mas eu acho que até pra você beijar uma pessoa, existe uma conversinha ali, quem você é, O mínimo, quem né? É uma date relação comum. também, né? É uma relação. Exato, você acabou de conhecer a pessoa, beleza, a não ser que você esteja numa dinâmica muito pontual de, te vi, vou te beijar, e rolou o match instantâneo. Fora isso, o que acontece... Não pode rolar o te vi, vou te bater, né? Né, exato. Mas tirando isso, eu acho que existem conversas, né? Então, oi, de onde você é? Quanto tempo você conhece o BDSM? Eu sou nova, e você? Quanto tempo você tá? Então, eu acho que primeiro ponto é não aceitar a primeira ordem que você recebe. Então, avalie, mas eu não conheço BDSM, como eu vou avaliar?
pergunta pra pessoa o que você faz, o que você gosta. Ah, isso me parece interessante, isso não. Então, a gente não sabe tudo sobre relacionamentos, mas a gente avalia dentro da nossa régua o que faz sentido pra gente ou não. O que pode ser uma red flag pra uns, pode não ser pra outros, né? Então, sei lá, pra uns, ter um cara super religioso vai ser uma red flag. Pô, porque o cara pauta a vida dele em moral. Mas pra outros, não. Pra outros é um desejo. Eu quero um cara super religioso, porque condiz com meus valores. Então, acho que tem coisas que, ainda que você não conheça sobre o BDSM, podem ser avaliadas dentro de uma conversa. Um outro erro é achar, eu sou dominante, então, bem o que você falou. Vou chegar mandando, desmandando, vou bater em todo mundo. Não é bem assim que acontece. Inclusive, comigo, eu sou uma domi não litúrgica, né? E tudo bem se a pessoa for litúrgica, mais formal e tudo mais. Mas pra mim, como não litúrgica, só me chama de senhora, de rainha, quem for a minha posse ou estiver se submetendo a mim naquele momento. Fora isso, é uma rara. Não me importa se a pessoa é submissa, sabe? Ah, você é substat coleirinha, então você quer me chamar de senhora? Porque eu sou dominante? Qual é o direito que eu tenho, né, de te exigir isso? Então, me chama de Mahara, e tudo bem. Agora, no momento em que você se tornar minha posse, ou por poucas horas você se submeter a mim, aí sim são as minhas regras que você estará concordando, porque você vai entender o motivo disso. Vou te dizer, ó, você quer submeter a mim? As minhas condições são essas. Aí, tudo bem. Agora, chegar dominando, exigindo, você tem que me chamar de senhor, sabe? Não faz sentido. Outra coisa é chegar achando que vai aprender tudo nesses lugares. Então, como eu falei, né, assim como em qualquer outro lugar, você vai ver condutas abusivas e técnicas erradas, né? Então, você vai no bar de forró, você vai imaginar que todo mundo vai dançar muito bem ali. Você vai ver gente pisando no pé do outro, você vai ver os caras puxando o cabelo da mina porque ela passou no corredor. Ritmo errado. Exatamente, tipo condutas abusivas, Sim. gente beijando gente à força. Então não significa que você foi numa casa de forró, que você vai ver o forró no seu suprassumo. Então a mesma coisa no BDSM, não significa que você foi numa casa, num bar, numa balada de BDSM, que você deve absorver tudo aquilo. Eu acho que uma dica principal pra não errar é ir com senso crítico. Isso aqui faz sentido pra mim? Isso aqui não faz? Isso aqui me parece problemático. Talvez eu possa perguntar pra saber se não é. Então, é ir sempre com senso crítico e nunca aberto. Então, fulana tá metendo o pé no nariz de ciclano, então é assim que deve fazer podolatria. Não, meu amor, a fulana tá passando vergonha, ela quase quebrou o nariz do sub, sabe? Então, e com esse senso avaliativo e com essa abertura pra perguntar, conversar. Às vezes é tão acolhedor, né, a esfera toda da comunidade do BDSM, que muita gente vai sozinha. Então não precisa interagir com ninguém, às vezes só senta, não precisa tomar um drink. Toma uma água, um suquinho, uma coca, e observa, vê o que tá acontecendo, vê como se sente, no outro dia volta e conversa com alguém. Também não há obrigação de interação. Tem isso de não ser nada obrigatório. Aí você deu esse exemplo de uma pessoa que está se descobrindo e vai num bar ou numa festa. Mas e, por exemplo, um casal heteronormativo lá dentro de casa, um casal quer começar a praticar o BDSM entre eles. Então, não vai ter um dominador, não vai ter um submisso. Entre eles, um casal baunilha que quer começar a praticar. Por onde eles começam? Ok, eles têm que pesquisar um pouquinho, estudar, mas quais as práticas ali? Vai depender muito de cada casal ou dá para eles experimentarem um pouquinho de cada um? Como um casal padrão, normal, começa a entrar no BDSM entre eles, os dois? Peraí, deixa eu pegar meu livrinho aqui. Eu diria que as dinâmicas mais comuns que já acontecem no baunilha, mas eu acho que é só um passinho para criar consciência das ferramentas que você tem em mãos, é o spanking, humilhação, jogos sensoriais e bondage. Então, falando de cada um de um jeito mais rápido. Didático e rapidinho também, resumido. Dos acessórios mais vendidos em sex shops é a algema. Então, a algema, eu gosto de algema, eu gosto da ideia de que a pessoa vai ficar presa, ela vai sentir muito mais prazer, porque ela não pode se mexer, né? Então, ela concentra as sensações em outras regiões do corpo. Então, como eu posso usar uma algema? Então, eu sou suspeita de dizer, mas portal do Play. Eu ensino tudo passo a passo, mas entender que existem técnicas. Então, eu não posso apertar demais, eu tenho que ter pelo menos 2 dedinhos ali pro acessório se mover. Ele vai prender, não vai sair da mão. Mas se a mão inchar, ou então se a algema for mais pra cima, eu não vou comprometer a circulação da pessoa. E chicote, você já vai começar com flogger, que é um chicote cheio de tiras? Não, vai com uma chibatinha básica. Não vai bater ali na região dos rins, ali vai dar merda, com certeza. Bate ali no bumbum, nos músculos mais rígidos, né?
as nádegas, a região superior das costas e nunca ali na coluna. Então, sempre batidinhas leves, né? E nunca aquele rolê, não vai espancar ninguém. Nem no BDSM não acontece esse tipo de coisa. O corpo, ele vai sendo preparado para isso. Jogos sensoriais. Não é só, uma velinha. Primeiro que vela, ela precisa ser apropriada para esse tipo de jogo. Então, uma vela que ela não vai causar alergia, que ela precisa de um ponto de fusão mais baixo, então ela não vai, para poder derreter, então ela não vai causar queimadura. Então, uma velinha e uma venda. Mas, para além disso, existem os produtinhos cosméticos, né? Então, aquele produtinho que vai esquentar, que vai esfriar, faz parte dos jogos sensoriais. Então, você vai colocar uma venda nos olhos, todo o corpo vai entrar em alerta, porque o cérebro quer entender o que está acontecendo. Então, a pessoa vai sentir as sensações com muito mais intensidade, gosto, a playlist ali que está acontecendo, as sensações no corpo, né? Aquela questão tátil. Então, spanking, essas coisinhas assim, sabe? Humilhação. Quer dizer que eu tenho que xingar a pessoa, sou desempregada, né? Tem gente que gosta, tem gente que gosta. Eu tava vendo um vídeo outro dia sobre isso, que tem os xingamentos que algumas pessoas sentem prazer. Então, mas olha que engraçado. A humilhação no BDSM, primeiro, né, que ela fala da humildade. Mas quando a gente vai verbalizar, a gente nunca se refere a quem uma pessoa é na vida real. Então, por exemplo, vão ter caras que vão adorar ser chamados de, seu pau pequeno, seu pau é inútil, não me dá prazer, e o cara tem 22 centímetros. Como que ele vai ser um pau pequeno? Mas ele quer entrar naquele centímetro, ele quer entrar naquele contexto, naquele personagem. Então, às vezes ele vive tanto uma dinâmica de poder no dia a dia, né? Ele sabe que, né, muitos caras, infelizmente, resumem o poder deles ao tamanho do pau, né? Sim. Mas ele entende, eu sou pausudo, eu posso ter quem eu quiser, eu sou um gostoso, que ele gosta de subverter, né, esse papel de poder. Então, ele quer se sentir, tipo, nossa, porque na cabeça dele, um cara que tem um pau pequeno, né, não é tão bom. Mas ele quer viver aquela fantasia, né? Ele quer não se sentir mais tão dominante, ele quer não se sentir mais o fodão, e aquilo vai excitar ele. Então, por exemplo, as palavras, cachorra, vadia, dentro do contexto sensual, aquilo é um estímulo, né? Então, que delícia, né? Vai mais. Agora, sua cachorra, sua vadia, fora do contexto, é um xingamento, eu tô ofendendo a pessoa, né? Por que eu tô ofendendo ela? Então, acho que essas são as práticas principais que a maioria dos baunilhas gostam, que eu diria que são baunilhas apimentados, né? Porque se gosta. Eu acho que poucas pessoas no mundo são, de fato, baunilhas. Porque se você transa só pra reproduzir, porque baunilha é o sorvete mais básico de todos os sabores, por isso que veio esse nome. Se você transa só pra reproduzir, ok, você é um baunilha. Mas se você gasta com uma lingeriezinha, se você gosta de um carinho, se você transa pra prazer além da reprodução, talvez você seja um baunilha apimentado. Então, nem todo mundo é tão baunilha assim. Eu acho que esse spanking com um chicotinho leve, entender regiões do corpo, uma algeminha bem colocada, vela, produto cosmético, saber o que dizer, é o básico. A pessoa já tem o gosto, ela só precisa desenvolver. Eu acho incrível você falar sobre essa questão de aprender a como fazer, porque eu sempre achei que eu dava a chicotada certa. Até o dia que eu fui pra Vênus, em Berlim, e aí eu comecei a entender um pouquinho mais, a ver algumas performances que estavam acontecendo ali. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu já devo ter machucado alguém feio, sabe? Porque a técnica, o jeito que segurava, o jeito que você dá a chicotada em si, o movimento que o braço faz é totalmente diferente daquilo que a gente, às vezes, olha em filme, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Vamos praticar, mas vamos praticar entendendo um pouquinho mais. E você trazer esse conteúdo é incrível, porque, pra mim, que sou leiga, eu ia acabar machucando alguém. É porque parece que sexo, né, sexualidade em si, ainda que não haja a penetração propriamente dita, parece que é tudo intuitivo. Então, você tem que nascer com isso já registrado em você e você vai desenvolvendo, né? Primeiro você conhece a sua genital, masturbação, os prazerizinhos ali, daqui a pouco você perde a virgindade, blá, blá, blá. Então, parece que é tudo intuitivo. Então, assim, vai no automático, né? E aí, quando você entende que tem técnica, aí a história muda. Então, por exemplo, o chicote que você falou. O nosso primeiro reflexo com o chicote, né, de forma intuitiva, é pegar e fazer com o braço movimentar o cotovelo. Então, tirar o impulso através do cotovelo, como se fosse dar um murro numa parede, por exemplo. Quando, na verdade, a técnica principal é usar o cotovelo como suporte de movimento, mas usar o pulso para fazer a movimentação, porque não é sobre força, é sobre técnica. Quanto mais rápido, mais ardido e mais intenso, e quanto mais devagar, mais pesado e mais marcante.
eu diria assim. Então, você cansa menos, você se machuca menos, coloca o outro em menos risco também. Então, coisas que parecem só intuitivas. Eu vou pegar no chicote e vou fazer esse movimento aqui. Nem isso é. E dá mais prazer a quem tá recebendo também, né? Por Exato. tá batendo do jeito certo, Porque às vezes faz errado, né? Fica um movimento tão ruim, uma sensação tão ruim que a pessoa já fala, não, isso não é legal. Mas na verdade é a pessoa que tá fazendo errado. Exato, e é tão gostoso enquanto dominante a gente receber um feedback assim. Nossa, eu nunca achei que eu ia gostar disso, mas por sua causa eu senti tanto prazer que eu não tô sabendo pontuar, sabe? Então, é bizarro, porque é um antes e depois, assim, no nível de experiência das pessoas, do quanto elas se entregam, do quanto elas estão dispostas, do que elas passaram a considerar como prazer, que antes parecia ser absurdo. E até enquanto dominantes também. Então, todo dominante tem que ser sádico. Então, eu vou me obrigar a mexer com chicote, sendo que eu não gosto. Existem outras brincadeiras, né? Para além até de jogos sensoriais, mas o uso de uma coleira, por exemplo, trazer a pessoa para pertinho de mim. Eu acho um máximo a coleira. Eu acho extremamente sensual a coleira. E é muito gostoso essas dinâmicas, Muito. porque tem muitas variações. Tem gente que confunde também a coleira e a choker, né? Que as pessoas pensam que é tudo a mesma coisa, que daí automaticamente já é submisso. Poxa, quando eu tô achando que eu tô entendendo alguma coisa, ela já vem falar, olha, Bibi, ferrou. Explique, Mahara. Choker e a Esse você tá coleira. com a choker. É. Tá, vou dar aqui uma opinião polêmica, tá? Mas Vamos ela é lá. muito... Não é só sobre opinião, ela é embasada. Ah, então, vamos lá. Então, assim, eu vejo muitos dominantes, né? A pessoa da figura dominante vai montar o lookinho e ela coloca uma coleira no pescoço. Primeiro, a choker é um acessório para todos, que independe de hierarquia. A coleira, ela tem um significado muito pontual. Tem uma guia ali no meio que tem o objetivo de colocar uma guia, né, para ser puxada. A não ser que a pessoa coloque um pingentinho ali, então né, uma argolinha para um pingente, beleza. Mas fora isso, não faz sentido uma pessoa que está no personagem dominante, ainda que ela seja switcher, vestir uma coleira, porque tem uma intenção naquele acessório. Então a choker é um colar que pode ser feito de material fetichista, então o que a Bibi tá usando hoje, por exemplo, Linda. ele de strass, feito em couro e tudo mais, ou o colar que você tá usando, ele tem uma argola, mas ele tem um pingente embaixo, né? Então, a gente vai chamar de choker. Agora, o colar que tem uma argola, a argola tá vazia, não tem nada, é um acessório de uso restrito para submissos, né? Ele tem um motivo para ser usado, ainda que a pessoa não tenha não tenha um dono, na verdade, para colocar a guia ali, ainda assim ela está dizendo quem ela é. Então, a moda, de uma forma não verbal, ela traz a comunicação de quem você é, do que você gosta, no que você acredita, como você quer se expressar. Então, a coleira é o único acessório que eu diria que é de uso restrito para pessoas submissas. Então, Tem essa representação. né? dominante que quer usar, meu amor, usa, sim. Interpretação é livre, mas Não tem né, sentido. não faz sentido. Não tá casando com a sua persona, com o seu look, sabe? Com a comunicação do que você quer passar. Tem algum fetiche pra você que você fala, não é pra mim? Ou assim, não, é algo que pra mim não faz sentido ou que não me proporciona um prazer, seja ele mental ou físico? Sim, muito legal você tocar nisso, porque a gente acha que dominante não tem limites, que é só sub que falar, meus limites são esses. Mas, sim, a gente, enquanto dominante, tem limite. Eu, por exemplo, sou sádica, no sentido de entender o limite das pessoas, ver uma pele suando, avermelhada, a pessoa tremendo. É o meu prazer, né? E entendendo que aquilo é o extremo de sensações da pessoa. Mas eu não gosto de práticas que provocam sangue, que tiram sangue. Ou então não gosto de práticas escatológicas, né? Práticas que envolvem fezes, por exemplo. Vão ter pessoas que vão curtir. Mas isso parece loucura. Tem um ponto que eu adoro colocar aqui assim. Em 2019, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela reconheceu a diferença de parafilias, né, que são a sexualidade alternativa, dos transtornos parafílicos. Então, ela reconheceu que BDSM, fetichismo, é o exercício da sexualidade saudável. E aí, quando foi em 2022, entrou em vigor no CID-11, né, que foi atualizado, e aí todo o sadomasoquismo, BDSM, saiu da categoria de transtornos. Então, eu costumo dizer assim, por mais diferente que um fetiche seja, qual é a moral que você tem para dizer se ele tá certo ou errado? Se as pessoas estão assumindo o risco que ele promove e tudo mais, aí eu acho que
as pessoas passam a pautar a opinião delas, né, embasar a opinião delas em moralismo. É uma régua moral, que para uns vai fazer sentido e para outros não. Então, eu diria que eu tenho esses limites, né, práticas de escatologia, ou sangue, ou marcas permanentes. Tem gente que gosta de fazer marca na pele, né, de repente um brasão ali quente e tudo mais. Para mim é um limite, mas não significa que eu seja mais saudável ou menos saudável do que quem faz. É só o que... Exato, porque não me cabe determinar se isso é mais correto ou não. Meu amor, se a OMS disse que é saudável e que sendo de forma consensual, tá tudo bem, sabe? Não fazendo mal a si e nem ao próximo, tá tudo bem, não cabe a mim dizer se é certo ou errado. Basicamente isso. Então, os meus limites são meus. Mas é bacana você trazer isso, porque é justamente o que você falou. Tem muita gente que acha, por ser uma dominatrix, que você faz tudo. Que você aplica tudo. Então, acho bacana trazer um pouquinho disso de até onde você gosta de ir, tá tudo bem. Cada um vai no seu limite e faz aquilo que gosta. Isso, pra mim, é o mais importante. E existe uma diferença entre você não fazer certas práticas, não são seus limites, e você não criticar ou julgar isso. Né? Então, porque a gente também vê dentro do universo fetichista, da comunidade, né? Ainda há um julgamento entre os iguais, vamos dizer assim, né? Há uma desunião ali que é um pouco complexa ainda. Eu falo que eu sou a baunilha mais fetichista que existe. Eu ainda não me coloco como fetichista nem como baunilha. Mas um pouco que eu convivo, eu percebo isso. Porque as práticas, elas são... A forma, às vezes, como a pessoa está praticando... Aí há o julgamento. Então, assim, você tem uma prática um pouco diferente. Ou switcher, sei lá, um casal que é switcher. Fala, mas ele nem leva jeito de dominador, nem parece muito. O que tá dominando hoje, sabe? Então, assim, existe um julgamento, né? Que ele é pautado nessa hipocrisia que as pessoas têm. E muita gente que critica, fala, nossa, mas o do sketching, que é bem polêmico, né? Das pessoas terem algum prazer ali com esse momento. Se você não vai fazer... e você não tem vontade de fazer, você não tinha nem que falar sobre algo que não te compete. É simples, assim. Se eu não faço, não tenho vontade, não tenho prazer, eu não vou ficar ali falando, nossa, mas que estranho, nossa, mas que nojento. Nossa. Cara, tu não vai fazer. Então, sabe, cada um explorar a sua sexualidade, a sua individualidade de uma maneira autêntica, que seja algo que você realmente quer fazer, e parar de ficar cuidando tanto do outro. A gente tem tanto pra explorar dentro da gente, Muito. né? Tem tanta coisa nova que a gente tem pra descobrir sobre nós. Por que eu vou ficar me preocupando com o outro, né? Então, acho que essa hipocrisia que ainda pauta o BDSM, quem é do meio liberal, sabe? Então, assim, a gente tá muito acostumado já com esse tipo de crítica, né? E você, como uma educadora, também deve ver muito isso vindo dos seus alunos, que devem passar por situações assim. Você deve ter alguma história que você lembre de alguém que não se reconhecia em nenhum fetiche e se encontrou por estar ali fazendo um curso, acompanhando seus conteúdos. Então, o quanto isso é importante a gente se descobrir dentro da sexualidade, né? E que a sexualidade não é só sexo. Exato, mas eu acho que, no geral, é por isso que eu falo que o BDSM reflete tanto a vida baunilha. Em qualquer comunidade, sempre vai ter qual é a regra, entre muitas aspas, absoluta, e as pessoas que vão ser os soldados que vão proteger essas regras, enquanto tem os neófitos que são iniciantes, estão sendo treinados, e os outros ali que estão só seguindo ou que vão protestar em algum momento. Então, dentro de uma igreja, por exemplo, tem o ideal, né? O casamento com a moça virgem e o cara é um trabalhador e vão se casar jovens e já vão ter filhos e ele vai prover. E aí, dentro dessa mesma igreja, tem uma moça que ela não é virgem, mas ela acabou de se casar. Ela vai ser julgada pelos próprios religiosos que são da mesma igreja que ela. Então, em qualquer comunidade, sabe? Grupo de pessoas, vai haver uma regra de um ideal e tudo aquilo que for fora de um ideal, que na verdade se trata de uma expectativa e não de uma regra, vai ser julgado por outras pessoas. Então, o ideal da pessoa dominante, ela ser inacessível, superior, sabe de tudo, acerta sempre. E aí você vê um dominante mais simpático, sorridente, que é carinhoso com os seus subs. Então isso aqui não é dominante de verdade. Ou então você vê uma sub que questiona, tipo, mas eu não quero me submeter a você, por que você tá me mandando? Então você não é sub de verdade. Então sempre vão existir julgamentos pautados em expectativas mesmo, idealizações, e que muitas vezes são inalcançáveis. Então, você é uma pessoa, um adulto comum, um ser humano, antes de você ser um dominante. Então, é óbvio que você vai errar. Você não vai fazer todas as sessões perfeitas.
insatisfeitas, você vai se sentir frágil, às vezes com autoestima meio lixo, sabe? E tá faz tudo parte, bem. né, desse processo. Exato, eu tá acho que o tudo que o bem. BDSM traz num ponto positivo para tudo isso é você entender que algumas coisas não te definem. Por exemplo, as práticas que eu gosto de fazer de BDSM, o spanking, eu tenho meu lado sádico, não significa que eu não seja uma pessoa empática. Então, se eu ver um acidente na rua, eu vou ajudar. E eu puder ajudar, não for atrapalhar, eu vou ajudar. Vi uma velhinha caindo na rua, eu vou ajudar ela a levantar. Não é porque eu sou sádica que eu não sou empática. Então, eu acho que o BDSM, ele traz essa noção de pontuação. Então, hoje eu acordei me sentindo feia. Mas não significa que eu vou aceitar qualquer coisa que fira os meus valores. Então, isso é autoestima. A gente vai percebendo que algumas questões a gente vai trazendo mesmo pro dia a dia, né? Então, hoje eu tô feia, então eu tenho que aceitar de qualquer jeito que vão me tratar. Não, meu amor, eu tô feia, mas você me trate com respeito, sabe? isso. Porque amanhã eu vou acordar provavelmente me sentindo gata. Então, a gente percebe que algumas coisas, elas não nos definem. Elas falam sobre uma das nossas nuances e como que a gente vai lidar com isso, né? E na prática, às vezes, é difícil mesmo lidar, né? Tipo, mas eu não quero sair, sabe? Eu não quero trabalhar, sabe? Eu não tenho energia pra nada. Mas como que eu vou lidar com isso quando eu tenho? Ou toda vez que eu trabalhar, eu vou ficar pensando em quando eu vou ficar cansada. Então, eu acho que traz muito sobre comportamento, visão de mundo, como você se sente, prazer, para além dos jogos de chicote e tudo mais. Com Sim. certeza. Que aula, hein? Olha, Que aula, eu já quero uma parte 2. eu Com acho certeza. importante. Eu acho importante. Mahara, que aula, assim, como uma pessoa leiga, posso falar que eu fiquei muito feliz desse podcast, porque me abriu muito mais a minha cabeça com relação a vários assuntos. E a maneira como você traz isso é simplesmente fenomenal. Queria super te agradecer pela presença e quero que você deixe todas as redes, todos os contatos. Já quero o link também para eu assinar ali, ó. Já Fazer o comprar, curso comprar o primeiro curso para eu já começar a entender melhor. Passa tudo pra gente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, o espaço para debater um assunto para além do superficial, do estereótipo. Então, obrigada pelo interesse também. Eu acho que isso é muito importante, né? Você querer saber já te coloca num patamar muito à frente de outras pessoas que não querem nem saber. Mas, obrigada. E a minha rede principal é o Portal do Play, fica no Instagram. Mas a partir de lá eu vou direcionando a galera para os eventos que eu vou fazendo. Então, cursos. Eu tô fazendo um evento do curso, uma campanha onde eu vou fazer mais barato. Ou então, vou te dar um bônus. Ou então, qual é o tema que você pode acessar para você saber se é para você. Então, tá tudo no Portal do Play. Eu tenho um link lá no perfil, mas entram muitos conteúdos, né? Para além No de feed, o feed dela é uma estética, uma coisa lindíssima. Fetiche é estético, né? Sim, Então a gente exatamente, tem que aproveitar. representar. Sim. Então, eu também quero agradecer. E antes, pra gente finalizar, você vai falar para aquela câmera ali. Os casais, as pessoas que querem começar no BDSM, que eles querem explorar a sexualidade, os prazeres, assim, você deixar uma mensagem para eles, para que eles tenham essa confiança e quebrem esse tabu, não tenham medo, não tenham vergonha, e que você possa inspirar eles, assim, o que você pode falar para essa galera aí? Primeiro, eu acho que quando a gente fala de um casal ou de uma pessoa que está só, a comunicação ela é fundamental. Então, estudar e conversar sobre prazer deveria ser um prazer e não um problema. Então, eu sinto que querer entender mais, ver de onde vem, como fazer, mesmo da forma mais básica, até querer se aprofundar, entender de onde vem da psicologia e tudo mais, é um passo muito importante para desmistificar. Então, às vezes, coisas que a gente releva e diz, eu não vou sentir tanto prazer, ou isso aqui talvez não vai ser tão legal, na hora é legal. Ou o contrário, muitas coisas que a gente idealiza, que fala, vai ser incrível, chega na hora, não é tudo aquilo, ou às vezes é ruim. Então, eu acho que entender as ferramentas que você tem na mão, para você decidir quais você vai usar e como você vai usar, é o que de fato te dá poder. E ferramentas físicas, comportamentais, de dominação psicológica, né? Então a gente vê no marketing, na política, na religião. Conhecimento é poder. Então, quanto mais você conhecer o que você tem em mãos, mais você vai saber como usar e quando usar e com quem usar também. Maravilhoso! Fenomenal! Arrasou! Então, esse foi nosso episódio sobre BDSM com a maravilhosa Mahara. E até a próxima semana. Tchau, gente. Obrigada. Tchau!